Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre manipulação de arquivos em C Sharp. Eu postei recentemente um artigo e um vídeo, né, sobre leitura de arquivos, né, como a gente pode ler arquivos, e vocês pediram mais conteúdo sobre isso, vocês gostaram bastante, né? O vídeo foi muito bem. Então vou falar um pouco mais hoje sobre o File System, alguns recursos que a gente tem dentro do File System, né, e como a gente pode aproveitar isso melhor no .NET, tá bem? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se você está conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? Essa série de artigos, ela tá no nosso site, então balta.eu/blog, tem todos os artigos lá, tá? Inclusive tem esse aqui, ó, manipulação de arquivos aqui no C Sharp, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá bem? Não esqueçam também de dar um pulo aqui nas nossas carreiras, ó, .NET, desenvolvedor .NET, tem tudo que vocês precisam saber sobre .NET, fundamentos C Sharp, orientação a objeto, SQL Server, acesso a dados com Dapper, Entity Framework, ASP.NET 6 com C Sharp 10 já atualizadinho para vocês, então tem tudo lá, tá bom? Também tem o balta.eu/discord para você bater um papo com a gente no Discord, aí estamos sempre por lá, né? Então muito bom tá sempre com vocês no Discord lá, tô quase todo dia por lá, estamos batendo um papo. Se vocês quiserem ter acesso a mim e bater um papo, discutir um pouco sobre tecnologia, com certeza eu tô por lá, tá bem? Bom, para começar, o namespace que a gente vai usar é o system.file, tá? Mas na verdade o system.file já é a classe, né? Já é a classe de arquivos aqui no .NET, então ele fica tudo dentro do system, tá? Então se você estiver fazendo seguindo esse tutorial aqui na versão 10 ou mais do C Sharp, tá? Você não precisa importar nada, porque o C Sharp ele já tem o implicit using, né? Então o namespace system, que é muito comum, ó, vê que ele ficou até cinza aqui, né? Porque ele fala, ó, não precisa importar esse namespace, porque eu já sei que a maioria dos projetos usa, então o implicit using, né, já traz todos esses usings que a gente tem por padrão aqui, tá bom? Eu vou começar aqui criando uma constante chamada de file path, que é o caminho do arquivo, né, o caminho do arquivo completo, que tem a pasta aqui, tá? Então, na pasta cdev meu arquivo.txt, eu estou no Windows aqui no momento, mas podia ser /user, alguma coisa aí, se você tiver no Linux ou Mac, tá bom? Então, isso aqui funciona para Windows, Mac e Linux. E na verdade, o primeiro ponto importante para entender aqui, né, é que existem alguns recursos do system.file que eles não estão presentes em todos os sistemas operacionais, tá? Por exemplo, o file.encrypt, tá? Esse file.encrypt aqui, ele é Windows only, tá? Então ele só funciona no Windows. Então acho que se você for aqui no, né, deu Ctrl ponto, ele vai pegar o código fonte aqui. A gente tem aqui o Supported Platform, tá? Que é inclusive um outro artigo que eu vou escrever sobre já. Tá? Ele tem a plataforma suportada somente Windows, tá bom? Então encrypt e decrypt, por exemplo, não funciona. Mas se você tiver no Mac e colocar um file.encrypt, a sua IDE ela já vai muito provavelmente acusar aí, né? Falar para você, olha, você não pode usar isso, que isso daqui só funciona no Windows, tá? Então tem algumas coisas do .NET que são específicas de plataforma, mas tanto a IDE aqui, se você tiver no Visual Studio, no Rider, te avisam, no VS Code eu não sei, quanto no terminal, na hora que você for dar um .NET Build aqui, né? Um clear .NET Build para compilar a sua aplicação, ele vai dar um warning para você falando, ó, esse método aqui não compila no Mac, tá bom? Beleza? Um outro ponto importante, eu vou mostrar bastante coisa aqui a nível de demo para vocês, a demonstração, mas tudo que a gente for fazer com arquivo, gente, try catch aqui, tá? Porque arquivo é muito sensível para dar erro, é muito fácil, tá? Então coloca todos os blocos dentro do try catch, usa o tratamento de erro que eu mostro lá no curso de Fundamentos C Sharp, sempre do mais específico para o mais genérico, usa toda aquela parte que eu mostrei já de exceptions para vocês, para pegarem possíveis erros aqui, porque obviamente se você tentar ler um arquivo que não existe vai dar erro, se você tentar escrever um arquivo, sobrescrever um arquivo, né, pode dar erro, se você tentar ler um arquivo que já está em uso pode dar erro, então você tem que tomar alguns tipos de cuidado. Vamos começar com o mais comum aqui, tá? Que é o file.create. Então se a gente usar o file.create aqui, tá? A gente pode criar um arquivo. Então file.create e passando o caminho completo, tá? Eu estou usando aqui.
Um detalhe importante, eu usei o arroba aqui por conta do caractere de escape, tá? Então se você colocar assim, ele vai dar erro aqui, né? Problema no caractere de escape. Ou você coloca barra aqui, né? Para escapar o caractere, tá? Ou você coloca o arroba aqui na frente. Eu também ensinei isso no curso C#, por isso vale muito a pena revisar lá todo o conteúdo, tá bom? Ele vai tentar criar um arquivo aqui no cdev. Se ele não achar esse diretório aqui, c2.dev, no meu caso ele existe, ele vai dar um directory not found exception, tá bom? Então deixa eu pegar meu diretório dev aqui, eu vou trazer ele para cá no Explorer para vocês verem, tá? Então estou dentro do dev aqui. Vamos rodar esse programa aqui no terminal, .NET Run. Aí não vai aparecer nada na tela aqui, mas ele criou aqui o meu arquivo .txt. Tá? Então, um arquivo vazio, eu não mandei escrever nada dentro do arquivo ainda, mas ele já criou aqui pra gente, tá? Usamos o file.create. Então, se você quiser criar um arquivo, sei lá, um .gitignore, qualquer coisa para manter uma pasta não vazia, né? Você pode usar esse aqui, ele vai criar simplesmente um arquivo no disco. Se você quiser escrever alguma coisa para dentro desse arquivo, né? Então eu não vou deixar o código fonte aqui, tá, né, nesse exemplo, porque aqui na descrição desse vídeo tem um artigo com todo o código fonte, tá? Então vocês podem pegar de lá. Eu vou ser mais pragmático aqui, tá bom? Se a gente quiser adicionar um conteúdo a esse arquivo, a gente pode usar o file.appendText. Então vocês estão notando que o file. A gente tem uma cacetada de coisas dentro dele aqui, tá? Não vou passar todos porque obviamente não é uma documentação do file aqui, mas o file aqui no C# ele é uma classe estática, né? O que facilita muito pra gente, então a gente não precisa instanciar, tipo var file igual new file, tá? O file.appendText, tá? Append em inglês é o anexo, né? O anexar ali, não é exatamente a palavra anexo, fugiu a palavra agora, mas ele vai adicionar, eu até coloquei aqui no exemplo, né? Ele vai adicionar um texto ao fim do arquivo, tá? Então a gente vai abrir esse arquivo de certa forma e vai adicionar um texto no fim dele, tá? Isso daqui, esse file.appendText, ele retorna um string writer, tá? Então, string writer é uma forma de escrever no formato de string, né? Que é produzir pedaços, né, desse arquivo, e não um texto por completo. Então, a gente vai escrever em blocos dentro desse arquivo aqui. E um ponto interessante dos strings, né? Sempre que a gente usa string, eu já falei para vocês no curso C# e nos vídeos anteriores aqui, que quando a gente usa o string, a gente tem que sempre lembrar do using aqui, porque ele pode deixar o arquivo aberto. Então, no caso aqui, estou using filestream, tá? E aí a gente pode ter o file ponto, né? File ponto, e a gente tem aqui o write, tá? Você tem o write async, o write line async, tá bom? Então, no caso aqui, eu estou usando o write line para a gente escrever uma linha chamada test nesse arquivo, tá? O arquivo é sempre o mesmo aqui que eu peguei aqui em cima. Deixa eu dar um clear aqui no meu console e dar um .NET Run. Novamente, vamos pegar a pasta aqui dev, meu arquivo. Se a gente abrir agora, ó, tem teste aqui dentro, tá? Então, o appendText, ele sempre coloca no final. Se a gente rodar esse aqui de novo, tá? E voltar aqui no nosso dev, ó, ele tá aqui, os dois testes, tá? Então, ele sempre vai adicionando no final, tá bom? Vou deletar esse trecho de código aqui. Além do appendText, tá, a gente tem também o createText. Então, é o mesmo esquema, segue o mesmo esquema do appendText, só que no caso do create aqui, então, quando a gente dá um .NET Run, né, então tava teste, eu vou colocar aqui o texto test2, tá? Se a gente rodar esse programa aqui e abrir o nosso arquivo txt, ó, ele substituiu, tá, o conteúdo por esse conteúdo de string que a gente colocou aqui. Então pode ser um write, para ele escrever, um write line, que ele vai quebrar a linha no final, né, já vai pular de linha. Então o createText, ele sobrescreve o conteúdo do arquivo por esse conteúdo aqui. O append ele adiciona no final, tá? Os dois usam string, então a gente tem que tomar cuidado para ter um file.close aqui, fechar o arquivo, usar o using
aqui certinho. Bom, vamos continuar aqui então. Movendo adiante, se você quiser copiar um arquivo aqui no C Sharp, né, você só usa o file.copy. Então você tem o source, né, que é o arquivo de origem, e o destino, né, que você pode colocar qualquer outro arquivo aqui, tá? Então file.copy, eu vou copiar esse meu arquivo.txt para a mesma pasta, só que chamada de outro.txt. Vamos dar o .NET Run aqui. Se a gente vier no Windows Explorer, agora a gente tem meu arquivo e eu tenho aqui o outro, tá? Os dois têm o mesmo conteúdo aqui no caso, tá? Então o copy, ele copia aqui, e se você vier aqui na frente do copy, ele tem mais um parâmetro aqui que é o overwrite, tá? Então, overwrite, se você tentar copiar um arquivo para uma outra pasta e esse arquivo já existir nessa outra pasta, você vai ter uma exceção, né, uma exception. Se você colocar o overwrite como true, ele vai tentar sobrescrever o arquivo. Se ele tiver permissão para isso, se o arquivo não tiver em uso e ele conseguir sobrescrever, vai dar tudo certo. Se não, você vai ter algum erro, tipo, o arquivo já está em uso, né, o arquivo não pode ser sobrescrito, etc. Mas você tem um override aqui. Então é legal também prestar atenção, às vezes, aos outros parâmetros que tem, tá? De novo, não quero que esse vídeo fique uma documentação do file aqui, mas é só para vocês terem uma base, tá? Uma noção. Assim como a gente tem o file.copy, a gente tem o file.move, tá? Então a diferença de mover e copiar é que no mover, obviamente, você vai mover um arquivo, né? Você vai tirar ele de uma pasta e colocar em outra. Aqui também a gente tem o overwrite para true, tá? Então se eu der um clear aqui, .NET Run, novamente, ele vai tentar mover, mas ele não... Aqui acho que ele não conseguiu mover, porque já existe, deixa eu ver, que não existe essa pasta temp aqui, tá? O caminho estava errado. Deixa eu dar um clear aqui, dar um .NET Run, tá? Se a gente voltar aqui agora, né, obviamente a gente não tem mais o meu arquivo.txt, ele virou um novo .txt, tá? Eu vou renomear ele aqui para meu arquivo, pra gente voltar no padrão que a gente tinha, tá? Então essa forma que a gente tem de mover é só chamar o move, tá? Igual a gente chamou do copy. E se a gente quiser substituir um arquivo, tá? A gente pode usar o replace. Então eu quero substituir o arquivo outro, né, .txt pelo arquivo meu arquivo.txt, tá? Ele ainda pede aqui um destination backup file name, tá? E eu vou ver se eu vou conseguir mostrar isso aqui, porque eu tenho que ser meio rápido nessa parte aqui para trocar de tela, porque ele vai criar um arquivo terceiro, né? Como ele dá um replace, ele cria como se fosse um terceiro arquivo, ele vai chamar esse arquivo de backup.txt, tá? Então é um arquivo temporário que ele cria durante a comparação, durante a substituição do arquivo. Deixa eu dar um .NET Run aqui para rodar. Isso aqui eu vou para o Windows Explorer, e agora, ó, tá vendo? Ó, que ele ficou até errado, né? No 2 backup.txt, na verdade ele não atualizou só a interface do Windows aqui. Quando eu der um F5 aqui, ele vai atualizar pro nome correto, tá? Que é meu arquivo, mas ele manteve um outro como backup, tá? Então ele fez a substituição, mas mantém o anterior como backup. Para mover substituir o arquivo é isso aqui, e para excluir um arquivo, tá? Deixa eu, ao invés do file path aqui, eu passar o backup.txt. Então tá o arquivo backup.txt aqui. Vou salvar isso, vou dar um .NET Run, tá? Beleza, e aqui ele excluiu, tá? Então file.delete a gente pode usar para excluir um arquivo, tá bem? Então esses são os métodos que a gente tem para manipular arquivo aqui, tá? Além deles, a gente ainda tem o file.exists, tá? Então eu posso colocar assim var, sei lá, result igual file.exists, chamando o file path aqui, tá? Nesse caso, ele vai dar um booleano, tá? Então, writeLine result. Então, ele vai dizer para mim se o arquivo existe ou não, tá? Então, se eu der um .NET Run aqui, ele vai aparecer como true, porque esse meu arquivo.txt existe. Então, uma boa prática também é você checar se o arquivo existe antes de tentar sobrescrever, mover ele, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, você pode fazer isso através do file.exists. Existem N outros métodos também que depois vocês podem brincar aí, tá? Um outro que eu usei recentemente também,
tá? Foi o file.getLastAccessTime. Então, além do conteúdo do arquivo em si, a gente tem a possibilidade de ler informações, os metadatas do arquivo aí também. Então, você tem, por exemplo, esse daqui que é o getLastAccessTime. Então, você quer saber a última vez que esse arquivo foi acessado, ele vai te retornar um datetime, tá? Então, aqui no caso, ó, vou rodar essa aplicação e ele foi alterado, acessado, na verdade, né? Nessa data e hora que apareceu na tela aí, tá bom? Se você quiser obter mais atributos, né, desse arquivo, você pode usar o file.getAttributes, tá? Esse método aqui ele vai retornar para você um enumerador, tá bom? Então, isso aqui eu ainda acho que talvez melhore nas próximas versões, né? Mas meio que depois, você tendo esse comparador aqui, você pode fazer algumas comparações, né? Tendo esse enumerador, você pode fazer algumas comparações, mas eu acho que não é tão intuitivo assim. Mas enfim, tá? Se tiver os atributos, né? Então tem que verificar se esse daqui não é nulo também. Possivelmente não, mas enfim. Tá? Se fileattributes.readOnly, eu consigo saber se o arquivo é read-only. Compressed, eu consigo saber se o arquivo está comprimido, né? Está zipado, por exemplo, tá? E aí dentro desse file attributes aqui, ponto, tá? Vocês têm todas as device, directories, se ele está escondido, né? Se ele está hidden, normal, offline, system, temporary, tá? Então tem um monte de métodos aqui para vocês brincarem, tá? Então clear aqui, o .NET Run, ele vai trazer só não vai trazer read only nem compressed, né, na tela, porque obviamente esse arquivo não está como somente leitura e nem está comprimido, tá bom? Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa parte de file, né? Então, file é uma classe estática no C#. File ponto, e a gente consegue fazer a leitura, a escrita, ver se um arquivo existe, excluir ele, mover ele, substituir e mais um monte de outras coisas. É muito fácil, muito simples manipular arquivos no C#. Ele funciona multiplataforma, embora algumas features sejam exclusivas de Windows, talvez algumas de Mac ou Linux, tá? Mas o compilador vai avisar você sobre isso, então não precisa se travar em relação a isso. E obviamente, se vocês gostarem desse conteúdo, né, gostaram dessa maneira que eu estou mostrando aqui para vocês de descomplicar o C#, não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui, tá bom? Se vocês quiserem aprender mais sobre C# também, mais sobre .NET no geral, né, desde o C# até o ASP.NET, lá back-end, APIs e tudo mais, não deixa de conferir a nossa carreira back-end developer.net, então estamos sempre atualizando ela lá, já está com C# 10, ASP.NET 6, tudo que saiu de mais novo, novembro do ano passado, então tá fresquinho aí a nossa carreira .NET, tá? E não deixa também de bater um papo com a gente no Discord, então balta.io/Discord, estamos todo dia por lá, tá bom, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo.